18 horas e 56 minutos, segue o legalzinho na programação da Rede Gesla, não é? Vamos lá, vamos seguindo. Agora sim, vamos para o último assunto deste sábado e já já a gente fala sobre os comentários de vocês, mas vamos falar hoje sobre Super Rádio Tupi, no quadro Rádio Gesla, né? A Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro é uma das últimas rádios, talvez o último veículo de imprensa da história dos diários associados que segue, né, em atividade, segue em trajetória, né? Opera nos diais, nos dials, 96.5 FM e AM 1280, foi inaugurado em 1935 por Assis Chateaubriand, que foi o dono da TV Tupi também, sendo desde então pertencente ao conglomerado de mídia Diários Associados. Seus estúdios ficam localizados no edifício Santos Dumont, na região do Castelo, centro do Rio de Janeiro, e os transmissores para a FM estão no Morro do Sumaré, também no Rio Comprido, aliás, no bairro do Rio Comprido, e seus transmissores AM no bairro de Itaoca, em São Gonçalo. A Super Rádio Tupi foi inaugurada pelo Assis Chateaubriand em 25 de setembro de 1935. Vale lembrar o quanto o Chateaubriand é um cara que tem uma trajetória importante na comunicação brasileira, né, na comunicação de uma forma geral. Aqui nós temos alguns dos anúncios antigos da Tupi. Nós temos aqui grandes nomes da história da rádio, como Antônio Carlos, das 6 às 9 horas, Nena Martinez, das 8 às 9, Cidinha Campos, né, grande nome também da televisão aberta brasileira, das 9 ao meio-dia, Paulo Barbosa, do meio-dia às 15, Paulo Lopes, das 15 às 18 e Júlio Lousada, das 18 às 19 horas. Super Rádio Tupi na época que tinha o slogan de A Voz de Todos, né? Também temos aqui essa unidade móvel bastante antiga. Nessa época dos anos 40 principalmente, a rádio contava com um grande elenco de nomes da música, né? Vale lembrar que nessa época o rádio contratava com exclusividade, como a Globo fazia com seus atores, alguns músicos. No caso da Tupi nessa época, Silvio Caldas, Jamelão, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Dorival Caymmi, Vicente Celestino, tendo também um elenco de rádio-teatro com nomes como Paulo Gracindo, Ioná Magalhães, Maurício Sherman, grande diretor, depois também produtor de televisão, e Orlando Drummond, a gloriosa voz de muitas dublagens brasileiras e também da escolinha do professor Raimundo. A Tupi se destaca também, e vejam aqui que loucura que é o rádio, né? A Tupi se destaca também pelo quê? A sua cobertura jornalística, tornando-se importante ao iniciar em primeira mão o final da Segunda Guerra Mundial. Uma das principais produções do gênero era o grande jornal falado Tupi, um dos mais ouvidos do Distrito Federal. Tivemos então também grandes reportagens na história da gloriosa Tupi. O esporte também sempre teve uma importância gigantesca na trajetória da Super Rádio Tupi. Aqui nós temos uma imagem bastante antiga de um gênero que depois viria a se tornar o principal da história da televisão brasileira, que são os programas de auditório, né? E os programas de auditório nascem no rádio no Brasil de maneira muito forte, com grande elenco, sempre grandes figuras que fazem parte dessa trajetória. Aqui nós temos um anúncio dos anos 70 aí da Super Rádio Tupi. Você percebe aí na extremidade inferior direita Pedro de Lara comunicando na Super Rádio Tupi também, Carlos Renato, Rui Porto, Júlio Lousada, Paulo Lopes, grandes figuras que ficaram na história, né, da trajetória da Rádio Tupi. E como eu falei, nós temos aqui uma trajetória muito importante no esporte, né? Temos através, então, de outras características importantes, graças a grandes equipes, a partir da formação inicial com Ari Barroso, o speaker da Gaitinha, e Antônio Maria, então egresso do Recife, como narradores. Logo após veio a equipe chefiada por Oduvaldo Cosi e José Almírio, que também contava com nomes como César Riso e Sérgio Paiva. Em 57, nós temos a equipe Bola de Ouro, que até hoje está no ar, né? O esporte e informação ao mesmo tempo. A partir daí o esporte ficou forte na rádio e o José criou uma nova estratégia para o esporte. Em 59 a Tupi inaugurava seu transmissor de 100 kW com um show da cantora Ângela Maria no auditório da emissora. Lembrando que nesse tempo o rádio era tão forte que a gente tem a característica principalmente de termos, né,
um auditório dentro de uma rádio, né? Então a Super Rádio Tupi teve essa trajetória muito importante também na sua vida. Na década de 70, a gente teve a Tupi passando pelas suas primeiras grandes crises. Uma delas culminou nesse fechamento da TV Tupi, mas a emissora conseguiu se recuperar, lançando diversos programas, entre eles o humorístico A Turma da Maré Mansa. O sucesso da cobertura esportiva foi muito importante também na recuperação, com a famosa Seleção Brasileira do Rádio, que marcou as décadas de 60, 70 e 80, com as coberturas de Copas do Mundo, jogos da seleção, grandes jogos no Brasil e no exterior e as grandes conquistas do futebol carioca. Do Alcei Bueno de Camargo era o chefe narrador titular da equipe, que reuniu grandes nomes do rádio esportivo brasileiro como Oswaldo Moreira, Paulo César Tênios, Sérgio Moraes, Celso Garcia, José Cabral, Edson Mauro, José Almírio, Rui Porto, João Saldanha, Carlos Marcondes, Afonso Soares, Vitorino Vieira, Kleber Leite, Paulo Stein, que depois narraria os carnavais da Manchete, né? Ronaldo Castro, Washington Rodrigues, Sérgio Orindi, Iatá Anderson e o ex-jogador Gerson, lançado como comentarista assim que deixou os gramados. Em 97, a Super Rádio Tupi assinou o serviço multimídia da Embratel e passa a transmitir a programação pela internet, em 97, para ver o vanguardismo, né? Em 2003, a Rádio Tupi assume a liderança de audiência no Rio após de mais de 30 anos de hegemonia da concorrente direta, a Rádio Globo. A Tupi se mantém nessa posição até os dias de hoje. Em 2005, no dia dos 70 anos da Super Rádio Tupi, foi inaugurado o primeiro transmissor digital do rádio brasileiro, que foi instalado na ilha de Itaoca, São Gonçalo. Em 1º de junho de 2009, passou a ser transmitida pelo FM na frequência 96.5, de onde é transmitida até hoje. Tem também essa atualização de marca recentemente, depois de 2019, né? Tivemos então essa frequência 96.5, que antes pertencia à Nativa FM, por sua vez, a mesma ocupou a 103.7 da extinta Antena 1 Rio, que retornou ao dial do Rio de Janeiro depois com o fim da Nativa. No mesmo ano, as comemorações dos 77 anos da emissora, a Tupi lança o serviço On Demand no seu site, com toda a programação. Em 2013, a Tupi contrata o Mário Belisário, que retornava à emissora depois de 18 anos, e temos também vários outros momentos importantes. Em 31 de janeiro de 2014, a emissora perdeu o comentarista esportivo Jorge Nunes, que faleceu devido à falência de múltiplos órgãos, sendo que já sofria com graves problemas de saúde, que culminaram no seu afastamento dos microfones da emissora. Ele era comentarista das jornadas esportivas e muitas outras características. Acho que uma característica importante de falar da Super Rádio Tupi é que ela mantém uma tradição que eu acho brilhante, não pela questão técnica, mas principalmente pela questão de manter essa tradição do futebol de uma forma geral, que é a narração com eco. Isso é uma coisa que já não existe mais na maioria das rádios brasileiras, mas a Super Rádio Tupi mantém essa característica de colocar na programação, principalmente no futebol, essa narração com eco tão característica, cheia de vinheta musical, que é uma coisa que o Rádio Gaúcho, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de referência, não tem, mas muita vinheta musical para chamar os narradores, para chamar as pessoas que fazem parte do elenco, para chamar os times cariocas e tudo mais, e a emoção do futebol é colocada de uma maneira muito forte, tanto que tem a vinheta, né? A emoção do futebol. E temos grandes figuras também que fazem parte do elenco mais recente, né? Isabelle Benito, que também faz o SBT. Temos ali Cidinha Campos de volta também, que trabalhou lá nos idos tempos da Tupi. Carlinhos de Jesus também faz parte dessa trajetória. Grandes figuras que fazem a história da Rádio Tupi FM, agora lá do Rio de Janeiro, um dos últimos veículos, se não o último veículo da história dos diários associados de Assis Chateaubriand, do Grupo Tupi, tão importante para a comunicação no Brasil, os diários associados de uma forma geral. Já aconteceu de tudo na Tupi também, né? Antony Garotinho foi preso ao vivo durante o programa dele. Tivemos a comemoração de 80 anos em 2015, com a Tupi sendo homenageada pela Federação Carioca com o troféu de campeão do Carioca 2015, sendo batizado de Troféu Tupi 80 anos, né? O Vasco venceu neste ano de 2015. Tivemos também diversas crises nesses últimos anos. A rádio passou por muitas dificuldades. A gente tem novos momentos, né?
do rádio como um todo, né, do rádio como um todo, mas a Tupi sobrevive a tudo isso nesse momento e segue em atividade no Rio de Janeiro. No dia 6 de dezembro de 2023, a última nota que a Wikipédia traz aqui sobre a trajetória da Rádio Tupi, a radialista Kelly Jorge deixa a FM o dia após 10 anos e acerta sua ida para Tupi, onde irá apresentar um programa na faixa das 13 às 15 horas. Sua estreia à frente do programa da Boneca ocorre no dia 18 de dezembro, provocando uma nova mudança na grade vespertina da emissora. O Cidinha Livre, com Cidinha Campos, passou a ir ao ar às 15 horas, o show do Heleno Rotai às 16, a Voz do Povo às 17 e o show do Apolinho às 18, perdendo 1 hora de duração. Muito bem, então essa é uma parte pequena da história da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, uma das rádios mais importantes do Brasil, pela sua relevância histórica, por tudo que representa dentro da comunicação popular brasileira e principalmente eu acho que o rádio ele tem muito do que a internet aprendeu a ser também, se adaptou, se fundiu com a internet de uma maneira muito precisa e muito preciosa, né? A internet se tornou uma ferramenta importante para o rádio e também tem essa função de companhia que eu acho que a televisão vai ter mais pra frente, que a internet aqui já tem especificamente, né? Então são vários os elementos aí que fazem a história do rádio ser grandiosa no Brasil também. Segue o legalzinho na programação da Gesla. Muito bem, 19 horas 8 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil com o legalzinho fantástico da Rede Gesla. Muito bem, isso aí. Vamos seguindo por aqui, porque agora vou ler os comentários de vocês e me despedir deste sábado por aqui. Vamos lá com Guilherme Lima dizendo, não, apesar de não acompanhar muito a área esportiva, acho incrível como o Maurício conseguiu fazer uma transição de imagem muito eficaz. Ele era a cara do esporte da Record, sem dúvida. Já a Milena, tendo passado e agora saído da Record, sempre foi a cara da Globo, assim como a Glenda tá lá na Band e o Kleber recente no SBT. Eu acho que a Milena Ciribelli, ela teve uma caracterização muito forte pelo tempo que ela ficou na Globo, inclusive, né? Mas nós tivemos a Milena começando na Manchete. O time da Copa de 90 na Manchete já tinha Milena Ciribelli. José Maria Elias, são cenas como a da despedida da Jacutinga que nos mostram como a nossa dramaturgia é boa e que temos grandes atores, sem sombra de dúvida, maravilhoso mesmo. Gustavo Henrique, muito legal esses arquivos antigos comentados. É isso aí, Gustavo, estamos trazendo um pouco da história do rádio no Brasil também na nossa Rádio Gesla. Se emocionou com a cena de Jacutinga e Norberto? 83% do público da Rede Gesla diz que sim, e este, portanto, foi o legalzinho deste sábado, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês, a possibilidade de estarmos juntos por aqui em mais um sábado, um excelente fim de semana. A gente volta amanhã com a resenha televisiva e o BBB na Rede Gesla. E pauta livre se for possível, né? Vamos seguindo por aqui. Um grande abraço para vocês, boa noite e até amanhã.